Amém. Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 44, diz assim: E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Aqui nós estamos já vendo o final, as narrativas finais do ministério do Senhor Jesus, em que, depois de toda a trajetória, ele se encontra aqui em um jardim chamado Getsêmani, orando, buscando a Deus com os seus discípulos, aquela gloriosa história que nós conhecemos. Todo o ministério de Jesus, tudo o que ele fez foi por nós. E ele diz em João 20, 21, que da mesma maneira nos enviaria. Então, eu entendo que o Evangelho é nós fazermos a obra pelos outros. Porque foi isso que Jesus fez. Ele veio realizar uma obra por ele mesmo? Não, o que ele precisava? Quem estava precisando da obra que Jesus veio realizar? Foram outros, foram os homens, eram os judeus, eram os gentios. Então, da mesma maneira, esta é para mim a consciência correta do Evangelho, em que você trabalhe pelos outros. Na verdade, a palavra ministério significa serviço. E Jesus falou o seguinte: o maior dentre vós é o que serve. E eu entendo naquela palavra que quanto mais se serve, maior é perante Deus. Amém? Porque ele foi o que disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, né? O Filho do Homem veio para trabalhar. É isso que ele fala no Evangelho de Marcos. Incansável. Então eu vejo Jesus se sacrificando pelos outros. Vou atravessar a província dos Gadarenos. Ouvi dizer que tem os endemoniados lá e só eu posso libertá-los. Eu tenho que ir lá. Entrou no barco e lá foi Jesus. E por aí foi. Jesus andava a pé, porque ter cavalo, ter charrete naquela época era coisa para gente do dinheiro. E Jesus não tinha dinheiro, mas tinha muito serviço. Por isso ele foi o maior, porque foi o que mais trabalhou, foi o que mais fez, foi o que mais renunciou, despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Então aqui você vê que, detalhe da vida de Jesus para nós, ninguém surpreende a igreja, ninguém surpreende servo de Deus, porque nós servimos um Deus que é onisciente. E Jesus aqui vai orar. Quando ele vai orar pela terceira vez, ele chega para os seus discípulos que estão na maior batalha e diz: pode dormir agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus está com pleno domínio da situação. Ele está demonstrando que ele não será surpreendido. Irmãos, veja bem, isso não quer dizer que de repente alguma coisa venha a acontecer em que você não possa dizer: poxa, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Mas, ou seja, aqui o que está sendo revelado no meu entendimento é que tanto Deus pode nos revelar, mas mesmo que ele não nos revele, ele está vendo tudo. E embora nós possamos em primeira mão parecer que estamos sendo surpreendidos, ele, que é o nosso Deus, nunca é surpreendido. Então, enquanto os inimigos tramam uma situação, Deus já tramou a outra situação em resposta aos inimigos. Lembra de Eliseu?
O inimigo chegou a ponto de dizer: não vos farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aí alguém diz assim: não, meu senhor, é o profeta Eliseu. O que tu pensa lá dentro do teu quarto, o homem sabe lá na casa dele. Amém? Porque o nosso Deus tem o domínio de tudo, absolutamente tudo. Então, mesmo que haja uma situação que você não, puxa, eu não esperava por essa, mas o teu Deus esperava. E qual é a sua atitude? Examinar a sua própria vida. Você está andando com Deus? Deixa o teto cair, deixa o chão faltar, deixa os exércitos te cercarem, deixa a espada se levantar contra ti, deixa vir tudo. Se você sabe que está andando com Deus, tem consciência, se a sua própria consciência não te acusa, porque esse adversário ninguém vence, que é a própria consciência. Esse aí ninguém vence, irmão. Não tem jeito. Se você disser assim: não, eu estou andando com Deus, mas se não tiver verdadeiramente, a espada atravessa logo aqui. Ninguém se engana a si mesmo. Ninguém se engana a si mesmo. Todos têm plena consciência da vida que estão levando. Então, se você tem consciência, examina a sua vida e vê que está andando com Deus, desejando Deus, deixa o teto cair, deixa o terremoto vir, deixa as tsunamis, deixa o que for. Você vai ver que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Esta é a consciência que eu tenho. Jesus, venha o que vier, eu sei que a minha vida está na palma da tua mão e ninguém pode arrebatar. Esta é a consciência, porque às vezes as pessoas ficam afligidas. Acontece uma coisinha que aparentemente é errado, é um problema, e a pessoa: ai meu Deus, onde foi que eu errei? Não errou em lugar nenhum, meu irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego não erraram, acertaram. Por isso entraram na fornalha, porque acertaram. Quem estava errando, se curvando diante da imagem do rei, esses não entraram na fornalha. A fornalha ali foi construída para os que andavam certo e não para os que andavam errado. Daniel não disse assim: ai meu Deus, onde foi que eu errei? Eu vou ser jogado dentro dessa cova de leões. Ele não ia ser jogado dentro da cova dos leões porque errou. Ele foi jogado dentro das covas dos leões porque acertou. Amém, meu irmão? Então afasta o fantasma do: ai, onde está o meu pecado? Está andando na Bíblia. Se você estiver andando numa Constituição, no livrinho dos Espíritas, no Catecismo Católico, aí é outra história. Mas está andando na Bíblia, na palavra de Deus, deixa o inimigo botar a arma na tua face, sorria para ele, porque não tem como te abater. É impossível, e eu sou abusado em declarar isso, irmão, é impossível um cristão no centro da vontade de Deus ser abatido. Ah, pastor, mas Estevão, ele foi abatido ou foi glorificado? Enquanto as pedradas estão vindo, o que ele está vendo? E quantos poderão ter o privilégio de viver um momento como o de Estevão? E Pedro, crucificado de cabeça para baixo, quantos serão dignos dessa honra? Então, crente não é abatido e igreja não tem caminhada interrompida. Isso é o que vemos aqui. Aí na sequência, no verso 47, começa a falar da prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão.
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. E então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Tudo escritinho, tudo profetizado. Quem anda segundo a Escritura tem a vida profetizada. Jesus andou segundo a Escritura? Você tem andado segundo a Escritura, meu irmão? A sua vida está profetizada. O final de tudo é: eles, pois, o venceram ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você tem andado na Escritura? Sua vida está profetizada. Uma vitória tremenda. Que lugar, eu fico às vezes pensando, qual posição deve ocupar lá no céu hoje Estevão? Porque o céu é uma realidade. Eu já estive lá. Daqui a pouco alguém vai chegar na delegacia. Ele disse que esteve no céu. Estão me acusando de ser bacharel em teologia? Sou mesmo. Dou em quem doer. Não sou matemático, mas de teologia eu entendo. Então, irmãos, a sua vida está profetizada. São muitos detalhes aqui que nós não vamos nos prender. Agora, no ministério de Jesus nós vemos um traidor. Vemos um camarada que ele está com o pé dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ele está com o pé lá com os da sinagoga, lá do Sinédrio. Ele está jogando nos dois times, daqui a pouco ele acaba corrompido. Ele acaba traindo Jesus. E traindo Jesus com um ato de intimidade. Ele vem e dá um beijo. Isso é uma coisa muito séria, irmão. Isso é muito sério. São as lições da vida de Jesus. Não quer dizer que todo mundo que te beije para o seu bem. Pode estar te beijando achando que vai proclamar o seu mal. Mas se você anda com a vida pautada na Escritura, não tem mistério. Podem te trair, podem fazer o que for. Traíram Jesus? Não. Depois da oração, o que ele disse? Levantemo-nos, vamos-nos daqui. É chegado o que me trai. Quer dizer, vamos sair daqui e é chegado o que me trai. Ou seja, vamos ao encontro dos que vão nos trair. Vamos ao encontro dos que vêm nos prender. Porque Jesus poderia dizer assim, ó, vem alguém aí, vamos fugir. Eu estou sabendo que vem gente aí, vamos fugir. Não, levantemo-nos e vamos-nos daqui. Vamos sair desse lugar que nós estamos, vamos ao encontro dos meus perseguidores. Aí Pedro, esse texto não diz, mas o outro diz, Pedro corta a orelha de um tal de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus cola a orelha de novo no lugar e diz assim: Pedro, guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Olha a lição, irmão. Enquanto lá, rodou meses, chama Judas aí. E aí, como é que tu vai fazer? Não, eu vou trair ele, tal, assim, eu estou esquematizando, calma aí. Aí lá vai Judas. Oi, mestre, beijinho para cá, beijinho para lá. Aí volta lá no Sinédrio. E aí, Judas, como é que vai ficar a história? Quando é que você vai resolver isso? O que você quer? Eu quero 30 moedas. 30 moedas? Tá, e quando que vai ser? Calma aí, eu estou esquematizando. Lá vai Judas e lá vem Judas. Lá vai Judas e lá vem Judas. Irmão, aí quando tudo se cumpre, quando Judas conclui o projeto dele, Jesus diz assim: não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Judas maquinou contra Jesus Cristo? Aí ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Um inimigo maquinar contra mim, contra você? O que vier pela frente é cálice do Pai. O cálice do Pai é sempre maravilhoso, por mais amargo que seja, porque depois, e quanto mais amargo ele é, meu irmão, a recompensa lá em cima é bem maior. Irmãos, e eu estava essa semana, não me entenda mal,
eu estava essa semana meio que lamentando, dizendo, mas Jesus, ainda falta tanto tempo para mim ir embora dessa terra. Quem realmente já provou o dom celestial e as delícias do século vindouro, não suporta mais este mundo. Só a graça de Deus para você conseguir acordar nesse mundo e dizer, não, mais 24 horas nesse mundo. Só a graça e a misericórdia de Deus para te sustentar num mundo que você não tem mais prazer de nada. Você sabe que tem um céu te esperando, eterno, maravilhoso, com delícias tremendas, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. E você tem que acordar num mundo desse, cheio de ódio, cheio de miséria, cheio de desgraça, cheio de angústia, cheio de problemas psicológicos, cheio de pessoas loucas. Só a misericórdia de Deus. E eu estava orando, dizendo, meu Deus, esse mundo, não aguento mais isso. Mas existe uma palavra que é poderosa. A minha graça te basta. Eu digo, Senhor, só pela tua graça. Só pela tua graça. Acredite, irmão, meu desejo de ir embora desse mundo é grande. Mas Jesus tem uma obra comigo, é o cálice. Não beberei o cálice que o Pai me dá? Se Ele me disser que eu vou ter que durar 500 anos, fazer o quê? Eu vou durar 500 anos. E vou em cada dia desses 500 anos, realizar com alegria a obra do meu Senhor. E ponto final. Que se levante quem quiser se levantar. Então Jesus está dizendo, Judas foi lá, maquinou durante meses, foi lá, consultou a guarda romana, preparou tudo com ele, foi lá em Caifás, foi lá em Anás, preparou tudo. Quando Judas achou que tinha concluído o seu projeto, Deus olhou e disse assim, agora o meu cálice para o meu filho está na medida certa. Aí Jesus vem, Pedro, guarda a tua espada, esse cálice aí o Pai preparou para mim. Irmão, tem que ter consciência, tem que ter entendimento, tem que ter comunhão com o Espírito, senão você é surpreendido por certas situações e você acha que o mundo acabou, você acha que você errou, você acha que Deus te abandonou, você pensa um monte de besteira. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante daquela fornalha, a Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego tenham tido nenhuma revelação, eles apenas tinham a plena consciência de que um homem de verdade, com consciência sadia, não se curva diante de bonecos, de estátuas, e eles, ainda mais conhecendo a Escritura, não se curvavam, e isso bastou. Quando vem a situação, eles não estão com medo de nada. Ô rei, fica sabendo aí, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Se quiser livrar da tua mão, Ele livra. Mas se Ele não livrar, a tua imagem nós não adoraremos. Aleluia. Consciência plena de onde está colocando os seus pés. Por isso, irmão, o lema nesse ministério é Bíblia, Bíblia e Bíblia. E sem Bíblia, não há Deus. Tem que conhecer Bíblia, senão não vai chegar até o final. Voz da restauração é muito forte. Vem muita guerra pela frente, meu irmão. Já teve gente até dizendo assim, comenta nada dessas coisas de delegacia na igreja não. Eu falei, comento e comento bastante. Porque isso serve de seleção. Quem tem medo vai para casa. Amém, meu irmão? Quem tem medo vai para casa. Aqui, Jesus está mostrando que o cálice foi preparado pelo Pai. Ele tem consciência dos passos dele. A mente dele não o acusa. Paulo diz que a consciência é o acusador número 1. Quem pode fugir da sua própria consciência? Dá para você mentir para você mesmo? Você pode mentir para todo mundo, irmão. Mas para si mesmo não é possível mentir. Então você tem que ter consciência do caminho que você tem andado. Está na palavra? Está na oração? Irmãos, aqui eu não tenho poupado palavras. Algumas pessoas com alguns problemas, né? Às vezes me procuram, pastor, eu queria que orasse. Vamos orar.
Mas você tem orado? Você tem buscado? Você tem feito a sua parte? Você tem mergulhado na Escritura? Ah, não, eu não leio Bíblia. Não, eu quase não oro. Então está fazendo o que na igreja? Deixa o banco para outro. Vai ouvir 1 ano, vai ouvir 2 anos, 3 anos ouvindo. E não toma uma posição? Vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim, dá licença, eu tenho outro para ocupar esse lugar. Ou não vai? Se vai. Então, meu irmão, Jesus foi preso. Depois Jesus comparece aonde? Perante o Sinédrio. Aí começa aquela baboseira. Pergunta a Jesus daqui, pergunta a Jesus de lá, e Jesus de boca fechada. E os homens ficam irados. Você vê como é que são as coisas? Prenderam Jesus. Opa, se prenderam, é porque já tem motivo para prender, amém? Prenderam. Já tinha motivo, se não tivesse motivo não ia prender. Aí vamos interrogar ele. Interrogar? Como assim interrogar? Se Jesus não quiser falar? Como é que fica? Aí eles ficaram irados. Responde, responde, responde. Aí daqui a pouco soltam uma pergunta que Jesus quis responder. Tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Sim, eu sou. Ué, não perguntaram? Mas eles já queriam uma resposta de acordo com a vontade deles. Jesus disse, sou o Filho de Deus, o homem rasgou as vestes, acabou a história. É digno de morte. Ué, porque se disse Filho de Deus, é digno de morte? Para eles era. Então Jesus chega perante o Sinédrio, observa, Jesus está lá no Getsemane, prendem ele, carregam Jesus para o Sinédrio, interrogam Jesus, fazem aquela palhaçada toda. Aí depois do Sinédrio, carregam Jesus lá no capítulo 27, verso 11, levam Jesus perante Pilatos. Pilatos examina Jesus. Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus diz assim, tu dizes. Jesus começa a brincar com Pilatos, faz um jogo de palavras que eu entendo que Jesus está brincando com Pilatos e aguardando a hora de consumar a obra dele. E Pilatos diz para os judeus, eu não acho mal nenhum nesse homem. Mas os judeus gritam, crucifica. Mas eu não vejo mal nenhum nele. Mas crucifica. Mas não tem mal nesse homem, não importa, crucifica. Amém? Eles não levaram Jesus para ser examinado por Pilatos? Então eles tinham que aceitar o exame de Pilatos. O que Pilatos diz? Não tem mal nesse homem, mas crucifica ele. Mas vocês não trouxeram para eu examinar? Eu estou examinando, eu não vejo mal algum nele. Tá, mas crucifica assim mesmo. O julgamento dos homens é uma piada, irmão. Eles não tinham que ter aceitado o julgamento de Pilatos? Tinham que ter. Vamos levá-lo a Pilatos. Estamos trazendo esse homem aqui, examine ele aí, mas o veredito é o seguinte, mata ele, crucifica ele. Não tem mal nele, mas crucifica. Jesus está perante Pilatos, Pilatos diz assim, não, como é que eu vou matar um homem inocente? Qual o crime que ele cometeu? Ele estuprou quem aí? Ele é pedófilo? Ele matou alguém? O que ele fez de mal? Ele se disse ser filho de Deus. Esse é o mal? Quem ele ofendeu dizendo-se filho de Deus? Quem ele agrediu? Quem ele feriu? Não. Vou soltá-lo. Não solta ele não. Então vou mandá-lo para Herodes. Lá vai, pegam Jesus, lá vai Jesus para Herodes. Chega lá, Herodes, ouvi falar de você, faz um milagre aí para mim. Jesus entrou mudo e mudo permaneceu. Herodes ficou irado, mandou açoitar Jesus porque Jesus não lhe deu uma palavra, mandou baterem nele, leva ele de volta para Pilatos. Lá vai Jesus para Pilatos. Ninguém sabe o que fazer com esse homem.
Ninguém sabe o que fazer com... O homem é tão perigoso que ninguém sabe o que fazer com ele. Tá, todo mundo joga de um lado para o outro. Resolve esse problema aí você. Não, resolve você. Não, manda de volta para o camarada lá. O Sinédrio não resolveu. Pilatos da primeira vez não resolveu. Herodes não resolveu. Aí volta para Pilatos. Por final, por causa de um jogo político, mexem com Pilatos e dizem assim: se você soltar esse camarada aí, tu não é amigo de César. Sabe por quê? Porque ele se disse rei. Aí Pilatos volta desesperado. A mulher dele já tinha batido uma fita para ele: tu és rei? Aí Jesus diz: tu dizes isso de ti mesmo? Ou alguém te contou? Jesus está brincando com Pilatos, mesmo naquela situação, sabendo que a hora dele chegou, que ele vai para a morte. Tu dizes isso de ti mesmo? Ou alguém te contou isso aí? Não, esses aí que te entregaram a mim. Eu sou rei, e para isso eu nasci, para reinar. Quando Pilatos abriu aquele olhão que eu não vi, mas posso imaginar, Jesus disse assim: fica preocupado não, o meu reino não é deste mundo, eu não vou tomar o teu trono. Amém, meu irmão? Nós somos reis e somos comprados com sangue, mas ninguém precisa se preocupar, porque nós não queremos trono de lixo. O nosso trono que nós vamos sentar é como Jesus disse: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu? Aquele camarada arrastado, vai para Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos, vai para o Sinédrio, arrastado, vai os soldados arrastando ele pela rua, chicotada daqui, crava a coroa de espinho lá, rasgam ele, deixam ele nu. Ele venceu? Por esse caminho? Então, quando o seu caminho for esse, irmão, de humilhação, de ser arrastado, de ser preso, acorrentado, leva de um lado, leva para o outro, você está ao caminho da vitória. Tente entender que os planos de Deus são diferentes. Por aí o vitorioso é o que vem no carro 0 km, na rua asfaltada e todo cheio de segurança. No reino de Deus não, é o contrário. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Essa é a regra de Deus. Regra poderosa, regra que me faz ser apaixonado por Deus. Porque muita gente que hoje tem título na sociedade não vai passar nem na porta do reino da glória que nós vamos adentrar e permanecer pela eternidade dos séculos sem fim. Então, lá vai Jesus. Por final, a questão é César, então estou perdido. Aí Pilatos diz assim: então, quem vocês querem que eu solte? Não, solta Barrabás. Vocês querem o homicida, o sem vergonha, o invasor de casa, o estuprador, tá bom. Solta Barrabás, manda crucificar Jesus Cristo. Aí lá vai Jesus pela via dolorosa. Via dolorosa, o caminho da humilhação, mas não da derrota, o caminho da exaltação. Quando Jesus entra na via dolorosa, lá na frente ele avista o Monte Calvário, e ele olha: lá está a hora da minha crucificação, lá está a hora da minha derrota? Não, lá está a hora da minha vitória. Amém, meu irmão? Tem um Calvário nos esperando, não necessariamente ele é a cruz, mas é um Calvário. A nossa vida é assim, até que quem sabe um dia nós estejamos, pelo menos pessoas desse lugar vão estar, junto com aqueles lá debaixo do altar. Até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, irmão, a caminhada de Jesus é o que nós estamos estudando nessa sequência que está chegando ao fim. A caminhada de Jesus é a nossa caminhada, pois ele disse: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, irmão, entra feliz da vida na via dolorosa, sobe o teu Calvário e olha para o trono que está te esperando. Sobe feliz. Deixa quem quiser te humilhar, te caluniar, vai enfrentando tudo e deixando chegar a tua hora. Quando a tua hora chegar, chegou.
Aí você parte para receber aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. E tem mais, hein? Antes dessa história toda aqui, enquanto já estavam perseguindo Jesus lá fora das cidades, ele, quando entra na cidade de Jerusalém, entra aclamado: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao que vem em nome do Senhor. E as crianças louvando, engrandecendo, e pessoas mandando parar, e uns colocando o manto, e ele entrando no jumentinho. E ele fez aquilo não só para cumprir a profecia, mas a profecia era para provocar os grandões, os sabidões, os entendidos. Como é que é? Um rei entrou aonde? No jumentinho. Aí alguém diz assim: ele é rei de meretrizes, ele é rei de prostituta. Não, as meretrizes, as prostitutas, os vagabundos são transformados pelo poder do sangue dele. Irmão, Jesus se sacrificou por mim e por você, e eu pretendo, até a última gota do meu próprio sangue, valorizar o sangue de Cristo. Retroceder para mim é fora de cogitação. Enquanto existir em mim forças, enquanto Deus me capacitar para confessar o seu nome e a sua palavra, eu vou seguir todos os dias da minha vida, doa em quem doer, não interessa. Eu fiquei intrigado com uma visão que contaram hoje, que dos meus olhos saía sangue. E eu falei: essa visão é intrigante. Eu disse: Jesus, eu estou ceguinho nessa história. O que quer dizer esse negócio? O que quer dizer esse negócio? Sangue saindo pelos olhos. Eu imaginei que fossem semelhantes a lágrimas, né? E eu falei: sangue está ligado a Cristo. Sangue está ligado a remissão, redenção, a resgate. E ou seja, qual foi o entendimento que eu tive? O chorar pelos outros, que está representado em sangue. Ou seja, nós teremos que padecer, nós teremos que nos sacrificar para que outros sejam resgatados, para que outros sejam redimidos. Nós temos que pagar o preço hoje aqui para que uma geração venha à frente e seja alimentada, seja sustentada. Nós temos que deixar declarações de valor poderosas, de que Deus é soberano, Deus vai operar com as nossas vidas, deixar marcos poderosos nessa sociedade, para que outros encontrem um escape, para que outros sejam sustentados pela semente que nós estamos deixando hoje, pelo que Deus está projetando com as nossas vidas. Então, meu irmão, você vai chorar, mas as tuas lágrimas não são por você mesmo, é pelos outros. Jesus chorou entrando aonde? Em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém e chorou, o que ele disse? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te junto a mim, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. Então as lágrimas de Jesus eram por ele mesmo? Não, as lágrimas de Jesus eram por Jerusalém. Agora as nossas lágrimas são de sangue, porque a obra que Deus está realizando conosco tem o poder da redenção. É isso que significa. Então, meu irmão, presta atenção que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Depois de Jesus caminhar a via dolorosa, etc., termina a sua história com a crucificação. Termina a história com a crucificação? Não. Mais um pouquinho tem a ressurreição. Amém, irmão? Você quer ressuscitar com Cristo? Então primeiro tem que morrer com Cristo. Não pode ressuscitar se não morrer primeiro, irmão. Ah, Jesus, eu vou ressuscitar contigo no século vindouro. Não, primeiro tem que morrer com Cristo. E esse morrer é um complexo muito grande, envolve muitas situações. Você tem que ser posto dentro de uma sepultura, para depois existir a glória de você saindo da sepultura. Não foi glorioso Lázaro sair de dentro do sepulcro?
Mas para que Lázaro saísse de dentro do sepulcro, primeiro ele teve que ser posto dentro do sepulcro. Não foi gloriosa a ressurreição de Cristo? A terra tremeu, o anjo assentou sobre a pedra, toda aquela história maravilhosa. Não foi gloriosa a ressurreição de Cristo? Mas primeiro teve que existir a morte de Cristo. Então, meu irmão, esta é a realidade. Se você não entender a vida de Cristo, é isso que nós estamos vendo aqui, a vida de Cristo. Essa parece que já é a mensagem número 11 ou 12. Se você não entender a vida de Cristo, você não discernirá a sua própria vida. A sua vida tem que ser de acordo com a mesma vida de Cristo. Uma coisa que tem acontecido hoje, que marca a queda da igreja, é justamente as pessoas estarem adentrando a igreja para esperar a bênção. A bênção no sentido de prosperidade, riqueza, bens materiais. E esta busca não faz parte do evangelho. Em todas essas mensagens, essas 12 mensagens, se não me falha a memória, caminhando pelos evangelhos, nós não vimos em nenhum momento Jesus Cristo nos ensinando a pedir coisas materiais em oração, Jesus Cristo perseguindo coisas materiais, Jesus Cristo valorizando coisas materiais. Então nós temos que aprender o que é a vida de Cristo para termos a nossa própria vida pautada na verdade e alcançarmos o projeto dele. Quem está dentro da igreja pensando nos bens materiais, no seu próprio bem-estar, nas suas condições de luxúria, este está fora dos projetos do evangelho. O projeto do evangelho não visa bens materiais. Jesus Cristo, a respeito disso, apenas disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas que ele menciona ali no contexto é as necessidades do dia a dia. Tem gente que tem a sua necessidade do dia a dia em uma abundância muito grande, mas não tem Cristo. E nós, ainda que tenhamos o nosso dia a dia, o nosso pão com água, temos Cristo sentado à mesa conosco, e isso tem feito uma diferença muito grande e maravilhosa. Então, meu irmão, Jesus conclui a sua obra sendo posto dentro de uma sepultura. Ora, mas é assim que se conclui uma obra? Indo parar dentro de uma sepultura? Amém, meu irmão? Você tem que compreender essas coisas. É assim que se conclui uma obra? O que os discípulos depois... Mas, Senhor, nós achávamos que tu está dizendo que vai o quê? Ser entregue nas mãos dos pecadores, ser morto? Não, o Messias não vive para sempre. Como é que tu veio realizar uma obra e tu vai ser morto? Vai ser posto dentro de um sepulcro? Pois bem, Jesus está aqui concluindo a sua obra, ele está sendo posto dentro de um sepulcro. Ele está a poucas horas da realização completa da sua obra, quando ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos e a sua obra é concluída, quando ele vai dizer: não me toques, porque ainda não fui para o meu Pai. Ele foi para o Pai oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável, em resgate das nossas almas, porque Jesus Cristo é chamado eterno e sumo sacerdote. Então ele conclui a sua obra, mas os homens não concluem a sua obra, porque depois, no capítulo 28, no verso 11, tem a mentira dos judeus. Jesus ressuscita, 120 pessoas o viram subir lá no Monte das Oliveiras, uma nuvem o encobriu, mas os judeus lançaram uma palavra. Qual era a palavra? Olha, se alguém aí falar alguma coisa, que os guardas que estavam lá digam que vieram os seus discípulos à noite e roubaram o corpo dele. E saíram divulgando essa mensagem, a mentira. Eu te pergunto, essa mentira prevaleceu? Se a mentira dos judeus tivessem prevalecido, a verdade de que hoje andamos com Jesus Cristo não existiria. Não existe lição da vida de Jesus.
não existe nenhuma mentira que prevaleça contra a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou seja, deixa caluniarem, como caluniaram sobre a vida de Jesus e sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Irmão, deixa caluniarem a sua vida do jeito que for. Se você acessar o meu nome lá pela internet, pelo Google, tem gente falando, me comparando até a Deus, de tanto benefício que o ministério tem feito na vida da pessoa. Tem gente me exaltando de tudo que é jeito, e tem gente dizendo que eu não passo de um falso profeta, de um mentiroso. Eu não estou nem aí. Sabe aquela música? Estou nem aí? Estou nem aí, meu irmão. Estou nem aí, porque um dia essas pessoas que estão sendo resgatadas pela obra de Deus através de nós, eles serão testemunhas contra esses outros. E assim como tem espaço suficiente no céu, também tem espaço suficiente no inferno. Agora, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E a minha luta é para cumprir a minha missão, seja pela vida ou seja pela morte. Seja estando de pé e sendo arrebatado como Moisés, ou seja estando de pé e tendo a cabeça decapitada como João Batista. Não interessa, é o que eu tenho dito para o meu Deus, não me importa o amanhã, porquanto que eu cumpra cabalmente o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Ponto final, não quero saber de mais nada. Então, irmão, João 20, 21, como o Pai enviou Jesus, Ele também nos envia. Com aquele poder glorioso, sim, demônios, sai, mas também com aquela atitude. Levantemo-nos, vamos daqui, é chegado que me trai. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Caíram por terra. Jesus mostrou que ninguém encostaria a mão nele. Ele falou o que a respeito disso? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno tomar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Amém, meu irmão? Chega uma hora que Deus diz, olha, ninguém te toca, rasga o verbo com eles. E chega uma hora que Deus diz assim, deixa eles te levarem. Amém? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, ninguém tira a vida de nenhum membro da igreja, ninguém aniquila a igreja. Nós estamos zombando, escarnecendo de diabo, de Satanás, de tambor, de farofa. Isso aí é besteira, irmão. Isso é besteira. Desde que eu me converti aos 22 anos que eu já piso nessas coisas e estou de pé até hoje. Eu nunca vi um Deus que fuma cachimbo e bebe cachaça fazer nada por ninguém. Fui criado no meio dessas coisas. A vitória é nossa e é pelo sangue de Cristo e acabou a história. Então, meu irmão, não esqueça disso. Conheça a vida de Cristo, conheça os detalhes da vida de Cristo. Não diga, Jesus é soberano, é poderoso. É, mas assim mesmo, com essa soberania e esse poder, muitas vezes ele se entregou para propósitos do Pai. Então, que seja pela morte ou seja pela vida, mas que Cristo Jesus seja glorificado. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.